Eu sei que, assim, em algum momento, eu não sei exatamente na trajetória, você também começou a fazer, enfim, consultorias, começou a trabalhar com investimento, etc. Uhum. Queria entender um pouco como é que foi, talvez, é, enfim, quais foram esses passos aí na sua carreira, até se fazer essa transição, falou assim, putz, beleza. E que momento que você falou assim, pô, tô como executivo aqui, fiz vários projetos grandes pra caramba e talvez eu queira fazer algo diferente. É. Talvez eu não queira mais 500 funcionários, 1000 funcionários, quero, sei lá, fazer um negócio É isso diferente. aí. Então, no Itaú tinha lá, sei lá, 10 mil, 15 mil funcionários, Caraca, né? cara. Mas pro Itaú, assim, era normal, né? Estrutura Pô, gigantesca. mas mesmo assim, cara, 15 mil tem É. time de futebol aí que não bota 15 mil no estádio. Mas, por outro lado, tem essa questão burocrática, né? Você tem vários níveis, tem que fazer 1000 reportes, né? Uma Talvez o governança ciclo volte pesada. lá atrás do que você falou da indústria, lá É, começa a ficar maior de novo, né? projetos mais longos, é inevitável, né? Um banco desse porte tem que ter isso mesmo, né? E aí eu recebi o segundo convite do Henrique Meirelles, né? Que tinha voltado para o Brasil e estava montando o banco, chamado Banco Original, né? Ah, Então, legal. foi mais ou menos 2012, que estava querendo montar um banco digital, né? Aproveitando a estrutura de um banco pequeno, que tinha lá meio de atacado, e chamou um time para fazer isso, né? E eu fui nesse time. Caraca. Então foi uma experiência assim sensacional de montar um banco do zero. Naquela época isso não Isso que era não comum. tava na moda, não era. É, Naquela época era mais uma loucura, né? não, Hoje em dia a loucura que eu falo, já tem tanto, mas naquela época era assim, o que tu tá exatamente. fazendo da tua vida? Montar o banco do zero, já tem tantos, para quê? Banco digital, como é que é? Vai abrir a conta no mobile, isso em 2012, 2013, O pessoal tá usando nem Facebook podia. ainda, nada funcionava, Não, não tinha legislação. isso, a regulamentação nem permitia, né? Então era uma coisa meio visionária, um banco sem agência, o que é isso? Então, mas aquela visão do Henrique, né, que percebeu que já era hora, né, de isso acontecer, já tinha tecnologia e tal, e nós começamos a montar Cara, isso, a né? loucura que eu lembro sem brincadeira. Em 2012, eu tava voltando de São Paulo em algum momento, acho que eu fiz uma prova aqui. E eu acho que foi meu primeiro celular com 4G que eu comecei a navegar, que eu falei, caraca, mano, tipo assim, Que coisa, né? eu tava atualizando o Globo Esporte e vendo o placar do jogo, assim, era um negócio meio, foi um dos Então. primeiros, assim. Então, essa experiência, né, a gente montou o banco, né, iniciou em 2016, fomos no Banco Central para mudar a regulamentação, mostrar que era possível, né, fazer esse onboarding digital. Esse termo não existia, a gente rodou aí alguns países do mundo para entender que algumas fintechs já estavam fazendo lá fora, né, fomos na Europa, Estados Unidos e tal. Então, mostrar que isso era possível. E aí, de fato, eu vi que tinha um outro mundo além do mundo bancário, né? Aham. Tinha várias iniciativas de tecnologia, empreendedorismo, fintech surgindo, trazendo soluções absolutamente inovadoras. Então, esse contato na construção do Banco Original me ajudou a abrir Legal. e ver que tinha uma outra perspectiva, né? Legal. Mas assim, aí essa é uma transição que muita gente às vezes não consegue fazer, porque se talvez, assim, eu queria te perguntar assim, o que que você teve de desafio, talvez de trazer uma bagagem muito forte de processo, engenharia, etc., e que talvez poderia ser um método mais tradicional de trabalho, e do nada você vê um monte de gente falando de outra coisa, de repente, nessa época, acho que o ágil ainda, coisa de produto, ainda não estava exatamente com esse nome, mas estava se começando ali, acho que ainda tinha um manifesto lá do Lean Startup, tinha alguma Aham, coisa assim. aham. Como é que você sentiu, como é que foi essa transição, você sentiu um back, como é que você misturou um pouco desses dois mundos, assim? Então, o Banco Original ajudou muito, porque é óbvio que não dava para trabalhar da mesma maneira num banco que tinha mais de 100 mil funcionários, num banco que tinha 10 pessoas, 20, 40, 100. Enfim, um banco que estava sendo montado, contratando gente com várias culturas e que não existia nada. Ou seja, você não tem volume, então você quer estruturar que processo que não tem cliente ainda, né? Ou que tem muito poucos Aham. clientes. Mas como fazer uma trajetória de que você vai estruturando algo e que você vai implementando controles na medida que aquilo vai crescendo. Então, foi uma grande escola de eu aprender que eu tenho que colocar, né, as demandas de estruturação, de governança, de gestão, de acordo com o tamanho da operação, de acordo com a necessidade do negócio. Uhum. Então, fazer esse switch
no banco original, a gente teve que fazer Legal. a fórceps, né? Porque a gente começou do muito pouco, né? Legal. E isso que me capacitou quando foi em 2019, o banco já estava lá com alguns milhões de clientes, eu já era um diretor que tinha operações, TI, tinha um bando de coisa. Falei, puta, agora é a hora. Tive uma oportunidade lá numa negociação que a gente fez, que trocou a presidência, etc e tal. Falei, puta, agora é a hora de fato, eu testar tudo isso que eu vi aqui, né? E dar esse salto, mas tendo passado por essa transição, Legal. que ajudou bastante. Então acho que foi uma, vamos dizer assim, uma transição importante, né? Porque talvez se tivesse saído direto como executivo para montar uma fintech, talvez você ia ter alguns aprendizados, algumas dores que você teve nesse processo. Ia ter muita dificuldade de adaptação e tal, sem dúvida. A mudança é muito grande, né? Então você tem que pensar diferente, agir diferente, é outra forma. Uhum. E aí eu vi que eu tinha que aprender bastante. Sabe aquela coisa de, cara, eu vim numa trajetória de banco, fui assumir novas áreas, diretor e tal, em que você acha que sabe tudo, né? Uhum. Eu fiz sempre assim e tal. No original, quando a gente teve que rodar e ver essas inovações, cara, não é mais assim. Meio que você saiu você saiu de uma trilha onde você chegou lá no topo dela e falou assim, beleza, agora eu vou subir uma outra montanha do zero de novo. E essa montanha não dá para você carregar tudo aquilo que você acumulou. Eventualmente você corta um caminho, um atalho outro, mas assim, é outro caminho, né? É outro caminho, outra forma. Então, o grande aprendizado dessa transição foi, cara, legal, você tem uma experiência de analisar, de decidir e tal, mas os conhecimentos mudaram, né? Tá mudando, a coisa está indo muito rápido, então agora eu tenho que ter humildade de saber que eu tenho que reaprender. Coisas que eram verdade absoluta, esquece, não são mais, eu tenho que reaprender tudo. E a forma de reaprender é conversar, trocar, ensinar o que você sabe, receber o que o outro sabe. Então aí que eu vi que eu tinha que me inserir de cabeça nesse ecossistema. Legal. Né? E eu sou assim, né? Da mesma maneira, quando eu vim do Rio para São Paulo, eu esqueci o Rio. Literalmente, eu não vou no Rio. Eu vou assim, uma vez por ano, minha mãe tá lá, né? Então, vou raríssimo. Por quê? Se eu ficar, como muitos cariocas, ficar indo e vindo, cara, você não vive onde você tá. Nem aqui, nem lá. Você não vive nenhum dos dois. E eu fiz a mesma coisa. Eu tenho que ir num ecossistema de startups? Beleza, vou mergulhar de cabeça e estou me dedicando de corpo e alma. Legal.